Então, irmãos, estamos iniciando neste momento o culto, agora já com a transmissão, agradecendo a Deus porque nós estamos no mês de setembro, mês de missões, alguém lembra? Nacionais, não é isso? Mês de missões nacionais, campanha 2020. Que Deus possa abençoar grandemente todos os nossos missionários espalhados pelos 4 cantos desse país, né? Muitas regiões carentes, muitas regiões sofrendo, passando por muitas dificuldades, mas muitos missionários têm aberto mão do conforto da sua casa, do seu lazer, para estar atuando no campo missionário, muitas vezes passando por momentos de dificuldade, momentos difíceis, né, diante de tudo o que nós temos visto como doenças, como estamos agora passando por esse momento de Covid-19. Imaginem os irmãos que têm toda a informação na mão, na internet, mas imaginem lá no canto do sertão, onde não há nem luz elétrica direito, a informação não chega, os nossos missionários estão atuando lá, estão abençoando vidas naquele lugar, correndo risco, passando por momentos de dificuldade, mas nós que estamos aqui conscientes desse trabalho que está sendo feito, precisamos orar, entregar a vida dos nossos missionários na mão de Deus, para que Deus possa atuar grandemente. Então agradeço à igreja que tem orado por missões, os irmãos estão acompanhando lá no grupo, acredito eu tenho colocado lá todos os dias, nós estamos em campanha, 7 dias de oração pró-Brasil, né? Campanha de oração pelo Brasil, e assim nós estamos completando aí já a primeira semana, chegaremos ao 7º dia com uma vigília de oração, que os irmãos poderão acompanhar ao vivo nessa transmissão. Eu estarei colocando nos grupos, passando o link do YouTube, do Facebook, para que os irmãos possam acompanhar juntamente com a Junta de Missões Nacionais, a transmissão da vigília. Então, os irmãos fiquem atentos nos grupos do WhatsApp, eu estarei passando ali para os irmãos as informações. Quero já convidar os irmãos a baixarem suas cabeças, a estarmos orando nesse momento. Pense e ore nesse momento por cada missionário que está ali no campo, atuando com amor, o amor de Deus, que está compartilhando, repartindo, multiplicando, que Deus possa abençoar a vida dos nossos missionários. Quero convidar o irmão Elias a estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pela vida dos nossos missionários. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos, ó Deus, em culto. Estamos aqui, ó Deus, na tua casa para adorar, ó Deus, e bendizer o teu nome, Senhor. Ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão ao Senhor por tudo que só tem feito, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida da Primeira Igreja Batista Mutondo, que está nesse momento em culto, Senhor. Agora, Deus, queremos te entregar todos os nossos missionários que estão no campo, ó Deus, fazendo, ó Deus, a obra do Senhor, cumprindo, ó Deus, aquilo que o Senhor pediu, ó Deus, que é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que nós fazemos isso? Porque primeiro o Senhor nos amou. Primeiro o Senhor, Deus, enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E essa responsabilidade de pregar o Evangelho só colocou, Deus, em nossos corações para fazer. E os teus servos, ó Deus, estão no campo. Estão dando, ó Deus, a sua vida, o seu tempo para falar do teu amor, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo. E esse mês, quando, ó Deus, nos dedicamos a missões, seja um mês maravilhoso, um mês abençoado pelo Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por tudo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem louvando ao Senhor juntamente com a equipe,
com o cântico Cantarei Teu Amor. Cantar o amor de Deus para sempre. Essa é a missão da igreja. Está levando a palavra de amor. Esse amor que nos tornou servos do Senhor, mais do que servos, filhos de Deus, porque esse amor nos tirou do lamaçal do pecado e colocou os nossos pés firmados na rocha que é Jesus. Quero ler com os irmãos o texto de Romanos, capítulo 8, nós estaremos lendo do verso 35 ao verso 39. Nós estaremos fazendo uma leitura alternada, dirigente, congregação e todos. Eu vou pedir à irmã Juliana que possa nos ajudar. A irmã Juliana, então, estará juntamente com a congregação. Bom, dirigente, congregação, juntamente com a irmã Juliana e depois todos. Irmãos, acompanhem no Data Show. Romanos 8, do 35 ao 39. Começa assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
somos reputados como ovelhas para o matadouro. Congregação. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, todos, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Nós estaremos cantando o cântico Deus me ama. Deus me ama.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 9, Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar nesse momento, novamente, elevando nosso pensamento, nosso desejo de que os missionários tenham sucesso no campo, que os missionários possam ter a sua saúde ali restabelecida quando no momento de dificuldade, que possam estar ali firmes no Senhor. Vamos baixar nossas cabeças novamente e falar com Deus, orando nesse momento, bem especificamente pelos missionários aqui no Brasil. Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos lhe agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada missionário, de cada pessoa que saiu da sua casa, do conforto do seu lar, para estar atuando no campo, assim ouvindo o seu chamado, aceitando o desafio de estar, Senhor Deus, em lugares talvez que não conhecessem antes, de estarem, Senhor Deus, em locais talvez perigosos, em momentos perigosos, mas o Senhor tem guardado e protegido cada missionário no campo. Que o Senhor possa, Deus, visitar aquele missionário que está no mais longínquo do campo missionário, ali atuando, pregando a Tua palavra, anunciando o Evangelho. Que o Senhor possa, Deus, dar força, ânimo, coragem, audácia de estar anunciando a Tua palavra de salvação e amor. Esse amor que nos resgatou, esse amor que em Sua misericórdia nos abençoou. E aqui estamos, Senhor Deus, para adorar o Teu santo nome, lhe agradecendo, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 73, o verso 26 diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos no entendimento da palavra. Vamos louvar ao Senhor com o cântico, com o hino 46 do cantor cristão, Jesus me transformou.
quero recitar juntamente com a igreja. Vou pedir ao irmão Elias que nos ajude. Nós estaremos recitando o tema e a divisa da campanha, né? O tema já está ali no Data Show. Os irmãos que compraram a camisa de missões, está aqui o tema, né? Vamos recitar todos juntos? Quero convidar a congregação a se colocar de pé. Vamos todos juntos? Porque Ele... Está fraco, irmãos. Todos juntos. Porque Ele me amou. Mais uma vez. Porque Ele me amou. Agora nós vamos recitar a nossa divisa. Lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Podemos assentar, irmãos. Nós o amamos. O amamos a quem? A Deus, porque Ele nos amou primeiro. Esse é o nosso Deus. Antes de você saber que existiria, né? Antes que seus pais existissem, seus avós, Deus já te amava. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos amava antes da fundação do mundo. Quando ainda não tinha formado o mundo, Deus já nos amava. Como entender isso? Ao nosso entendimento humano seria impossível, mas nós cremos nisso pela fé, que Deus nos amou antes que todas as coisas viessem a existir. Deus já sabia que nós estaríamos aqui um dia e Ele já nos amou. Nós queremos agora convidar os irmãos a estarem juntamente com o clipe oficial da campanha, cantando o cântico escolhido, né, para a música oficial do mês. Estará passando e os irmãos poderão acompanhar no Data Show. Porque Ele me amou. Uma música de Marcelo Neles. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
bonito o hino oficial, né, irmãos? Porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro, eu reparto. É isso que nós estaremos durante todo esse mês proclamando. A cada pessoa que estiver passando à nossa frente, a cada pessoa com que eu falar, que você falar, que todos nós estivermos compartilhando o amor de Deus, orando, multiplicando, repartindo, amando. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos os irmãos e suas famílias. Agora estarei passando a palavra ao pastor Francisco, que depois estará fazendo do culto. Boa noite, irmãos. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: porque Ele me amou primeiro. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bondoso, louvo o Teu nome, porque Tu tens sido bom de geração em geração. Te rogo a Deus pela Tua igreja, te agradeço pelos irmãos que estão aqui, pelos nossos visitantes. Também te rogo a Deus por aqueles irmãos que estão impossibilitados de estar aqui. Ó Deus, consola os seus corações e prepara para o retorno. Ó Deus, te rogamos também para que Tu nos dê uma solução para esses vírus terríveis que têm causado tanto mal a tanta gente, inclusive a Tua igreja, ó Deus. Abençoa, ó Deus, todos nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Porque Ele nos amou primeiro. Eu estive pensando, irmãos, na hora que João foi escrever esse versículo, ou melhor, toda essa carta, que toda ela fala de amor. Eu fiquei pensando que tipo de energia, que tipo de inteligência ou de sabedoria ele foi contagiado para escrever esse versículo. Porque Ele nos amou primeiro. Interessante que ele coloca no plural, né? Ele não foi egoísta, falar Ele me amou, mas ele diz, Ele nos amou primeiro. Porque João era um apóstolo de Jesus, e sendo um apóstolo de Jesus, ele representava a sua igreja, com certeza. Mas, queridos, o que ele viu e o que ele ouviu de Jesus, para que ele, então, chegasse a essa conclusão. Em primeiro lugar, eu quero focalizar aqui o seu chamado. Em Mateus, capítulo 4, versículo 21 e 22, quando Jesus o chamou, e o texto da palavra diz ali que ele e seu irmão eram pescadores, eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Esse momento é muito importante sabermos o que vem contagiar nessa chamada. Que voz é esta? E que coisa assim parecia estranho. Vem e segue-me. Vamos trabalhar, vamos ser pescadores de homem. Vamos pregar o evangelho. Eles viviam de pescaria. Era uma das profissões muito usadas ali. Era um meio de vida. Eles tinham só aquilo para sobreviver. De repente a voz do mestre, o próprio mestre diz, vem e segue-me. E o texto diz que eles abandonaram tudo, as redes, abandonaram seu pai Zebedeu e seguiram a Jesus. Em segundo lugar, queridos, houve alguns momentos na vida de João que foram momentos extraordinários. Eu vou falar apenas alguns momentos.
um momento em que um leproso se aproximou, está em Mateus 8, versículo 2 e 3. E aquele homem cheio de lepras, e a lepra era um problema na sociedade, não havia cura. E ainda tinha um ponto muito humilhante, quando o leproso se aproximava de alguém, ele dizia, eu sou leproso, para que todos pudessem ficar sabendo. Queridos, isso é muito sério. E aquele homem se aproximou de Jesus, um homem que estava à margem da sociedade, um homem que estava vivendo realmente mendigando, mas o maior problema dele era a lepra. E ele chegou para Jesus e disse, tu podes me curar, tu podes me limpar. Jesus, olhando para ele, diz assim, você estará limpo daqui para frente. O texto nos diz que no mesmo instante ele ficou limpo. Vamos parar um pouco aqui. João estava onde naquele momento? João estava ao lado de Jesus. João estava vendo, estava presenciando o amor do mestre por aquele homem que para a sociedade não valia nada. Mas para o Senhor, que valoriza todos os homens, independente de raça, cultura e cor, ele valoriza. Ele disse, você agora está curado, você está limpo. Queridos, isso é muito interessante para todos nós sabermos porque João chegou a esta conclusão de escrever esse versículo tão pequeno, dizendo, porque ele nos amou primeiro. E é verdade, ele amou todas as pessoas, ele era a prova número 1. Um outro momento é quando Jesus estava pregando e uma grande multidão se aproximaram de Jesus, e aí o texto da palavra de Deus diz que Jesus disse, olha, esse pessoal precisa se alimentar. Esse pessoal está com fome, estão aqui há tantas horas. E aí um dos rapazes disse assim, olha, mas nós não temos agora nada aqui. Só tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para uma multidão? Jesus disse assim, traz então esses pães e esses peixes, e colocou a mão sobre eles e orou. E o texto nos diz que ele disse, agora distribui. E os discípulos distribuíram. E o texto no final nos diz, em Mateus 14, 20 e 21. O texto nos diz que foram quase 5.000 homens que comeram e ainda sobrou, e sem contar com as mulheres. Certamente tinha mais de 5.000 pessoas ali. João onde estava? Estava lá ao lado de Jesus. Ele estava vendo todos esses milagres. Isso contagiou o servo de Deus, deixou ele cheio de amor também, porque ele viu o poder e a preocupação, a qualificação da presença de Jesus. João tinha toda a razão de escrever uma carta, ou 2 cartas, falando do amor de Jesus, em especial o versículo 19 do capítulo 4, porque ele nos amou primeiro. Antes que nós nascêssemos, ele nos viu e nós precisávamos de ser alcançados. Um outro texto interessante, queridos, outro momento, foi o momento em que uma viúva chamada viúva Enaim, ela só tinha um filho e o seu filho morreu. O texto nos diz que eles então iam levando aquele defunto para enterrar. Não tinha nenhuma solução. O coração daquela mulher estava apertado. Era uma viúva, ela não tinha marido e o único filho morreu e ela ia então enterrá-lo. E ali uma grande multidão. E se encontraram com outra multidão que foi a multidão de Jesus. De um lado a multidão da morte, do outro a multidão da vida.
E o texto da palavra de Deus nos diz, Lucas capítulo 7, versículo 13 e 14, que Jesus teve compaixão. Veja, irmãos, que clareza, que coisa bonita. Porque o texto nos diz que a viúva conhecia Jesus. O texto não diz que o rapaz, no tempo de vida, não conheceu Jesus. Mas Jesus, ele é assim, ele ama primeiro, ele vê longe, ele vai além das nossas necessidades. E ele chegou então para aquela viúva e disse: não chores. E tocou no esquife. E disse para o rapaz: levanta-te. E ele se levantou. Talvez se fosse nos dias de hoje, muita gente sairia correndo. Mas o texto nos diz que eles reconheceram que ali estava um profeta. Ali estava um homem diferente de todos os homens. E é por isso que nós entendemos que Jesus é 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. E João estava onde? Estava lá ao lado de Jesus. Ele estava presenciando, ele estava se enchendo, se contagiando, ele estava aprendendo, ele precisava disso, como todos nós precisamos desse amor que vai mais longe. Caminhando para o final, um outro momento, João 8, versículo 7, ali nós temos a mulher adúltera, uma mulher que foi apanhada em adultério. E o texto da palavra de Deus nos diz que, na lei dos judeus, quem era apanhado em adultério era apedrejado, principalmente as mulheres. E é apedrejado até a morte. Imagine que tipo de morte. E, queridos, imagine o coração daquela mulher. Imagine que situação, além da vergonha, além da humilhação, todos estavam com pedras nas mãos para atirá-lo. Mas eles foram a Jesus. E disse: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei está lá escrito que ela deve ser apedrejada. E tu o que diz? E o que disse Jesus? Vamos ler? Vamos lá? Aquele que não tiver pecado. E aí, meus irmãos, isso foi como um tiro no coração daquela multidão. Aquela multidão agressiva, que também eram pecadores. E o texto nos diz que eles foram saindo um por um. Eu posso imaginar o barulho daquelas pedras caindo das mãos no chão, e aquela mulher ouvindo, e agora ela já se enchendo de alegria. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, eles não vão mais me atirar pedras. E aí eles saindo todos, ficou só ela e Jesus. E aí Jesus disse assim: eles não te condenaram, e nem eu. Vai, não peques mais. Vai e cuida da sua vida. Queridos, João estava onde? Estava lá. Ele estava bem ao lado de Jesus. Ele estava se enchendo, ele estava sendo contagiado, ele estava aprendendo, ele estava no maior seminário de todos os seminários. E o texto da palavra de Deus, meus irmãos, ele nos diz: e aquela mulher seguiu a Jesus. Eu quero encerrar, fazer a conclusão dessa live, dizendo o seguinte: João, ele serviu a Jesus de ponta a ponta. Ele serviu a Jesus do lado de Jesus. Ele serviu Jesus perto do peito de Jesus, em todos os momentos. Eu citei apenas alguns momentos, mas a Bíblia está cheia, no Novo Testamento, principalmente os Evangelhos,
da presença de João ao lado de Jesus. E lá a história da igreja nos diz que quando João envelheceu, adoeceu, e ele não podia mais andar para ir para a igreja. Ele não aguentava mais andar, mas ele pedia aos irmãos que ele levasse de alguma forma nos braços, para que ele pudesse assistir o culto na igreja. Queridos, é esse Jesus que contagiou João, é esse Jesus que contagiou João, que está contagiando a igreja, que está contagiando a junta de missões, que está contagiando o Brasil, e que precisamos realmente ser contagiados por esse mestre, que é Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe, e que Deus abençoe a sua igreja, a junta de missões, e todos aqueles que contribuem, colaboram com missões nacionais. Que Deus nos abençoe. Amém.